Haveria algum produto para conseguirmos melhorar a situação de saúde bucal dos pacientes? Então, eu estou gravando esse vídeo em resposta a uma solicitação, que pode ser de muita gente também, de uma dentista que atende em sistema de home care e é muito difícil o acesso à cavidade bucal, os pacientes têm trismo e que se não haveria algum produto ou alguma medida para que as cuidadoras pudessem cuidar melhor da saúde bucal desses indivíduos. Pois bem, eu entendo que quem faz o atendimento home care primeiro está fazendo uma odontologia maravilhosa, que é um grande gap também, é um grande mercado inexplorado que muita gente poderia atender e que é um lugar onde a gente consegue, uma situação onde a gente consegue devolver muita saúde bucal. É, o que a gente pode começar a pensar é que, em relação às cuidadoras, a melhor coisa que a gente pode indicar é o uso de escova elétrica. O único porém da escova elétrica é que ela pode fazer um pouco de barulho e assustar o paciente se o paciente for mais sensível. A melhor escova do mercado hoje é a Oral-B. A Oral-B Professional Care, ela tem dois modelos. Ela tem a Professional Care 500 e a Professional Care 5000. O que tem de tão especial nessa escova elétrica? Ela tem controle de torque. Porque ela tem controle de torque, se a pessoa apertar um pouco mais, forçar na escovação, ela trava. Então, eu observo uma durabilidade maior das cerdas, visto que se você começar a pressionar demais, ela não vai danificar a cerda e que a gente também não vai ter danos aos tecidos duros. E a outra que a escova, a cabecinha da escova é muito boa. Essas são escovas rotatórias. A diferença entre o modelo 500 e o modelo 5000 é que o modelo 5000 tem 4 velocidades. Então, a gente consegue diminuir a intensidade para, por exemplo, pacientes muito sensíveis, pacientes que têm dor, e assim a gente consegue modular essa intensidade, ou, por exemplo, em alguma região onde a gente precisa de um pouco mais de força, por exemplo, vestibular de molares superiores, onde acumula um pouco mais de biofilme, onde é mais difícil, onde por conta da saída do ducto da glândula salivar a gente pode ter mais cálculo, ali pode ser uma região interessante para a gente começar a ter a usar um pouquinho mais de força. Aí a gente regula na escova elétrica um pouquinho mais de força. A outra escova que eu gosto muito é a Philips Sonicare, que ela também é interessante, só que ela é vibratória, ela é diferente das rotatórias e ela tá com um preço interessante porque eu penso que a Philips está com interesse melhor em entrar no mercado brasileiro. Eu não tenho nada a ver com essas marcas, são observações porque eu estou muito de perto acompanhando tudo mais. Isso é o que as cuidadoras vão fazer. Um problema que eu penso são os pacientes que tendem a engasgar. Esses pacientes que tendem a engasgar, a gente tem que sugerir para a família que compre um compressorzinho doméstico. Esse compressorzinho é um compressor que ele vai num vidrinho e ele é utilizado inclusive nos hospitais, porque é um sugador onde ao invés de ir para o esgoto, ele vai para um vidrinho. Porque nos hospitais é preciso ter o controle sobre a quantidade de sangue que se sai. E ali a única coisa que a gente quer é conseguir transportar isso para um quarto, para uma sala. E aí liga o sugador, coloca o suctor, coloca um sugador descartável, e isso pode ser feito pela família, isso pode ser feito pelo cuidador, ensina a colocar esse sugador, coloca no cantinho e vai conseguir sugar sem que a pessoa se afogue. Se afoga demais, vai fazer escovação deitada, uma pessoa auxiliando com o sugador, e aí pode ensinar a fazer assim, pode usar o sugador, uma pessoa vai pegar uma seringa de irrigação, então imagina, uma pessoa vai escovar, outra pessoa vai lavar com água e vai aspirar para não afogar, com o paciente deitado e o outro escovando. Gente, parece muito complicado? Até parece, mas o problema é a gente acabar tendo pneumonia por aspiração, cáries. Pois é, então se o indivíduo começa a ter cárie, o que a pessoa vai comer? E isso em sistema de home care, se o paciente é idoso, se o paciente tem alguma restrição alimentar, se o paciente tem alguma dificuldade muscular, ele acaba preferindo alimentos pastosos e nessa preferência de alimentos pastosos, eles são mais cariogênicos. E falando em alimento cariogênico, ou vai diminuir esse consumo de carboidratos refinados, vai fazer alguma outra mudança na dieta, ou vai ter que usar escova interdental, senão por mais que se escove,
as faces livres, as regiões interdentais vão ter risco de cárie interproximal, que ela tem a velocidade muito grande de progressão. Essa é uma das situações. Para diminuir a formação de placa ou cálculo, se é o risco do indivíduo, o melhor é usar alternadamente para não enjoar, porque elas têm sabor forte. Por exemplo, tem as pastas com zinco, uma delas é a Prevent, que tem citrato de zinco com citrato de zinco, e isso comprovadamente já há muitos anos na literatura científica a gente já sabe que isso diminui a formação do biofilme. E a outra é a Parodontax, que ela reduz a quantidade de biofilme, reduz a quantidade de cálculo, mas como eu estou falando, nada é milagroso, tudo vai precisar da intervenção mecânica, por isso que eu estou falando da escova elétrica. Não adianta fazer um esquema de home care onde a escovação fique delegada só para o dentista. E também não adianta ficar abusando da clorexidina, porque por um tempo a literatura científica colocava com clareza que a clorexidina era uma das indicações eram para os pacientes acamados, os pacientes com riscos, pacientes especiais. O problema é fazer uso disso pelo resto da vida, porque isso aumenta a formação de cálculo. Então, o tiro pode sair pela culatra. A gente tem o controle por um lado, mas por outro lado, a gente pode acabar tendo uma formação maior de cálculo, e isso acaba ficando complicado. Por conta disso, alguma outra medida a gente tem que tomar. Para aqueles indivíduos que têm condições financeiras, a Blue Wen é um produto excepcional, porque ele consegue mesmo um controle de placa, mas ele tem um valor mais elevado e para ser um produto para ser usado por toda a vida, talvez seja delicado, mas a gente pode começar a usar isso num sistema de controle de doença enquanto a gente estiver precisando controlar a disbiose. Então, por exemplo, esse controle de placa absurdo, super estrito, super cuidadoso, ele talvez não precise ser por toda a vida, mas enquanto o indivíduo tiver com uma situação de doença periodontal, ele está com desequilíbrio microbiano e a gente vai ter que fazer esse controle de placa mecânico, doméstico e profissional até que a gente consiga um controle melhor, até que a gente equilibre a microbiota. Para vocês terem uma ideia, agora eu não lembro mais qual estudo, mas está em algum canal, em algum vídeo do YouTube. Eu contei de um estudo onde se experimentou só usar o jato de bicarbonato. E só com o jato de bicarbonato se conseguiu grandes resultados. Obviamente que o resultado melhor foi com a associação de jato de bicarbonato e ultrassom, mas por um caráter experimental só para saber, e se a gente fizer só o controle de placa bacteriana e não remover o cálculo, o que acontece? São resultados positivos, sim. A questão é que o cálculo é um fator retentor de placa, obviamente removê-lo é melhor, mas transpondo essa informação para uma situação de home care, onde talvez a gente não consiga aquela remoção de cálculo tão perfeita, pode ser uma coisa de grande ajuda. E mais, pensa assim, quando o indivíduo está com uma gengiva muito inflamada, fica muito complicado da gente de conseguir acesso à saúde bucal, à cavidade bucal. Mas na medida que aquela gengiva vai desinflamando, aquele cálculo que era subgengival, ele começa a aparecer supragengivalmente por conta da contração. E aí fica mais fácil da gente conseguir fazer uma raspagem. E quando também se fala sobre o trismo também é um complicador. Aí eu tenho duas sugestões, que é usar um quadradinho de abridor bucal, aqueles de borrachinha, e usar um afastador bucal do tipo Optragate, se o paciente permite. Vou pedir para colocar essas imagens aqui no vídeo para facilitar, isso facilita muito o acesso visual. E outra coisa, para os pacientes, sempre a gente vai cuidar até o limite de tolerância de intervenção. E uma das lições mais valiosas no começo, quando eu comecei a colaborar num projeto de pacientes especiais, o professor da odontopediatria, que era responsável pelo projeto, me chamou para ajudar na pério e tinha tanto cálculo, e eu acabei ficando animada com aquela situação. Daqui a pouco, 15 minutinhos depois, ele passa, dá um toque no meu ombro e fala delicadamente: Cris, já deu, já tá cansando. Vamos parar agora, antes que a gente perca definitivamente a colaboração do paciente. Então, eu estava olhando só para o cálculo e não estava olhando para a pessoa. É o melhor
que a gente pode fazer para aquela pessoa. É conseguir encerrar antes de chegar no limite de tolerância. Mas o paciente dá sinais de cansaço, ele se mexe, ele se mostra cansado. E o mais importante, eu repito, é a gente fazer a manutenção. Um tratamento periodontal, uma intervenção periodontal que seja enxugar gelo, ou seja, faz e não chega ao resultado, é quando a gente faz coisas pontuais. Terapia pontual não dá resultado. Tem que ser uma coisa de longo prazo. A gente tem que conseguir alcançar isso em mais tempo. E isso tem que ser regular. Alcançando essa regularidade. E outra coisa, o cuidador precisa ser um intermediário do nosso paciente. A gente vai explicar com muito cuidado, entendendo que a pessoa do cuidador é um indivíduo cansado. Por quê? Tem que dar banho, tem que dar comida, tem que cuidar para não afogar, tem que ter uma série de cuidados. E se a gente vem de salto alto dizendo, olha, você vai ter que fazer isso, a gente vai estar introduzindo mais uma rotina dentro da rotina cansativa e pesada de um cuidador. A gente tem que ter bastante tato e sensibilidade, valorizar o trabalho dele, da importância de dizer que, olha, cuidador, eu preciso do seu cuidado conjunto. Se eu não conseguir fazer isso, o meu trabalho também não vai para frente. E uma vez que a gente tenha conseguido essa colaboração, esse trabalho conjunto, uma regularidade de retorno para o home care, junto com uma associação de medidas do home care, a gente vai conseguir sucesso na terapia. Enfim, de todas as situações, se nada de melhor for obtido, o que a gente vai conseguir, o que a gente pode fazer de melhor é usar uma escova elétrica. Essa escova elétrica faz a diferença e se conseguir associar retornos periódicos com a escova elétrica, aí sim a gente está conseguindo devolver saúde bucal. Ainda assim, o mais transformador que nós podemos fazer é educar. Educar o paciente, educar o cuidador e nunca desistir do trabalho, e nunca desistir nem desanimar, porque é uma das tarefas das mais relevantes da odontologia. Meus parabéns a todo mundo que em casa, cuidando, seja você cuidador, seja você dentista, assistir essa mensagem, esteja trabalhando para que esse indivíduo continue a ter os seus dentes e possa ter dignidade e saúde para continuar mastigando e para continuar tendo essa saúde que começa também pela boca. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária. Olha, gente, para esse tipo de conteúdo, eu espero a sua contribuição. Quem assistir, passa por uma situação e quiser contribuir, dar uma sugestão a mais, coloca aqui que agrega valor para todo mundo, comenta, coloca a sua dúvida, coloca o seu questionamento. Eu agradeço a sua audiência, peço que compartilhe com quem mais possa se beneficiar, seja cuidador, seja dentista, home care, dessa informação. E eu te vejo então no próximo vídeo. Muito obrigada.